Vamos imaginar uma situação. Um ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que racha o país. De um lado, apoio total. Do outro, críticas pesadíssimas. E é exatamente nesse momento de tensão que uma pergunta fundamental surge. Afinal, quem realmente tem o poder de fiscalizar a corte mais alta do país? Essa pergunta, que parece simples, na verdade revela toda a complexa teia de poder e de equilíbrio que sustenta a nossa democracia. É essa estrutura que a gente vai desvendar agora. A primeira resposta que vem à cabeça de muita gente é o presidente. Faz sentido, né? Mas será que o mesmo poder que indica um ministro também tem o poder de removê-lo? Isso não criaria um desequilíbrio perigoso para o sistema? Ou será que essa responsabilidade cai no colo do Congresso Nacional, que é, em tese, a voz do povo? Para entender quem realmente segura essa carta na manga, a gente precisa primeiro entender como o jogo é jogado. Primeira parte, entendendo o poder. Antes de falar em remover o ministro, é crucial a gente dimensionar o que o STF representa na estrutura do Estado brasileiro. O Supremo não é só mais um tribunal. Ele é o guardião final da Constituição. É a instituição que dá a última palavra, que define os limites e as garantias de todo o nosso sistema. Isso, claro, confere um poder gigantesco. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que as decisões dos ministros do STF definem o futuro de leis, resolvem impasses sérios entre o presidente e o Congresso e protegem os nossos direitos mais básicos. Por isso mesmo, eles ocupam um dos cargos mais poderosos da República. Segunda parte, o caminho até a corte. A lógica é bem direta. Muitas vezes, o poder de demitir está ligado ao poder de nomear. Então, se a gente analisar o processo de nomeação, já começamos a encontrar algumas pistas importantes. Pensem nisso como um sistema com duas chaves. O presidente da República tem a primeira. Ele indica um nome. Só que essa indicação, sozinha, não vale nada. É preciso usar a segunda chave, que está nas mãos do Senado. O indicado tem que passar por uma sabatina pública, que é bem rigorosa, e ser aprovado pela maioria dos senadores. Só depois disso tudo, o caminho para a corte está finalmente livre. Terceira parte, o tempo no cargo. E aqui a gente chega num ponto que define o poder de um ministro: a estabilidade dele no cargo. Diferente de um presidente ou de um parlamentar, um ministro do Supremo não tem um mandato com prazo fixo para acabar. Eles ficam na função até a chamada aposentadoria compulsória, que acontece aos 75 anos de idade. Dependendo de com que idade a pessoa entra, isso pode significar décadas e décadas de atuação, influenciando os rumos do país na mais alta corte. E isso nos traz de volta ao ponto central. Se o ministro age de forma errada, se ele perde as condições para ocupar aquele cargo, o país tem que simplesmente esperar décadas até a aposentadoria dele, ou existe algum tipo de freio de emergência no sistema? A resposta é sim, existe. Quarta parte, a revelação. Esse mecanismo tem um nome bem conhecido na política brasileira, mas que quase nunca é associado ao judiciário: impeachment. E a sua aplicação nesse contexto é um evento de extrema raridade e complexidade. Um processo desse só pode começar com base numa acusação muito específica: crime de responsabilidade. E atenção, isso não é um crime comum como um roubo. Estamos falando de atos graves que ferem a honra e o decoro do cargo, como, por exemplo, um claro abuso de poder. E aqui está a chave de tudo. Embora qualquer cidadão possa protocolar uma denúncia, o poder de filtro, a decisão de sequer levar o caso adiante, essa decisão pertence a uma única pessoa: o presidente do Senado. Se ele ou ela der o sinal verde, aí sim o Senado se transforma em um tribunal para julgar o ministro. Quinta parte, atenção central. Ok, então o mecanismo existe, mas porque ele é praticamente uma peça de museu na política brasileira. A resposta está num conflito fundamental do nosso sistema. Essa raridade toda não é por acaso. Ela mostra a atenção central do sistema. De um lado está a independência do juiz. O processo tem que ser difícil para que o ministro não seja demitido só porque tomou uma decisão impopular. Do outro lado está a responsabilização. O mecanismo precisa existir como um último recurso contra abusos graves. É um equilíbrio muito delicado. Sexta parte, o veredito. Depois de percorrer todo esse labirinto de regras institucionais, a gente finalmente chega a uma resposta clara para a nossa pergunta inicial. Então a resposta final é esta: um ministro do STF só tem dois caminhos para deixar o cargo: o tempo, com a aposentadoria obrigatória aos 75 anos, ou a política, através de um processo de impeachment que é julgado unicamente pelo Senado. Nem o presidente, nem a pressão das ruas têm o poder direto de demitir o ministro. E essa jornada toda nos leva a uma conclusão importante.
Entender as regras do jogo, como as instituições de fato funcionam, é o único jeito de compreender como o poder real se organiza em um país. A percepção geral, muitas vezes, bate de frente com a dura realidade das regras. E essa análise toda nos deixa com uma última reflexão que talvez seja a mais crucial de todas. Levando em conta esse balanço delicado que a gente viu, será que o sistema atual encontrou o ponto ideal? Ou será que ele pende demais para um dos lados? A resposta a essa pergunta não define apenas o poder da corte, mas o equilíbrio de toda a nossa democracia.